E aí, tudo bem com você? Se você está procurando vídeo com esse tipo de assunto que é procrastinação, a sua vida aí deve estar uma vidinha muito chata, muito parada, né? Aconteceu isso comigo e aí eu resolvi vir até aqui mostrar para você algumas formas de como você sair dessa situação. Se você quiser saber como, acompanhe esse vídeo aí até o final. Tudo bem com você? Meu nome é Everaldo Farias e juntos aqui nós vamos trabalhar um pouquinho sobre esse tema aí, procrastinação. Mas afinal, você sabe o que é procrastinação? A procrastinação é aquela sensação que você precisa fazer alguma coisa, mas você sempre deixa para depois. E se deixar para depois às vezes te dá um prazer e você fica aliviado que não precisou fazer naquele momento, mas aí você deixou para o dia seguinte. Quando chega no dia seguinte, você também não faz. Você deixa para o outro dia. E para o outro dia, e para o outro dia. Daqui a pouco já se passaram dias, semanas, anos. E aí você não tomou aquela decisão que precisava tomar. Você não fez o que você precisava fazer. E o tempo passou. E agora? O que fazer? E com esse vídeo aqui eu gostaria de ajudar você da seguinte forma. Eu queria mostrar para você o que me motivou a mudar. Na realidade eu já estava cansado já de procrastinar. Eu sempre procrastinei. Muito. Já tive muitas ideias, muitas coisas eu tive vontade de fazer, muitos projetos. E eu fui deixando dia após dia para depois. E chegou um ponto que eu não tenho como te deixar mais para depois. Mas sabe o que me motivou a sair dessa situação? Talvez você, antes de chegar nesse vídeo aqui, você já tenha procurado em muitas outras opções. Já deve ter assistido milhares e milhares de vídeos, já deve ter procurado terapia, já deve ter procurado aconselhamentos, já deve ter procurado seu melhor amigo e mesmo assim não adiantou nada, né? E a minha intenção com esse vídeo é a seguinte: eu sei profundamente o que é procrastinar, porque eu fiz isso praticamente a minha vida inteira e isso me trouxe muitos resultados negativos. Mas um certo dia eu estava procurando lá, estava completamente desmotivado. Aí eu estava procurando lá no YouTube alguma coisa relacionada a esse tema, que é procrastinação, para ver se conseguiria achar alguma coisa lá que me motivasse, né? E de repente eu encontrei um vídeo de uma moça eu achei na hora assim bem simples. Aí eu já fui olhar nas visualizações do canal, tinha poucas visualizações no canal e praticamente ela estava descrevendo a minha situação, que ela também era uma pessoa muito procrastinadora e ela resolveu ter essa atitude de sair dessa situação. E aí eu comecei a assistir aquele vídeo, achei muito interessante, porque praticamente o que ela falava era a mesma situação que eu estava passando. Aí eu pensei, se foi possível com ela, então é possível comigo. E se é possível comigo, é possível com você também, que acontece essa situação de mudança. Então chegou esse momento de mudança. Mas só que para você ter esse momento de mudança, você precisa tomar uma atitude. Isso é fundamental para te ajudar, porque coisas negativas vão continuar acontecendo, a sua mente vai continuar te sabotando dia a dia, as pessoas vão continuar também na dúvida referente a você, e isso vai ter que te impulsionar. Essa atitude mental, ela tem que ser a primeira a ser colocada na sua mente. Você precisa ter essa atitude, senão dificilmente você vai mudar. E depois que você tiver essa atitude de mudança, você precisa passar por algumas etapas. E essas etapas aí são fundamentais para que você inicie esse período de mudança. A primeira etapa é a aceitação. Se você não se aceitar, se você não aceitar que você está nessa situação de procrastinação e você quer mudar,
dificilmente você vai sair da situação. O que aconteceu comigo? Primeiro, eu aceitei que eu precisava dessa cura, dessa libertação, dessa procrastinação. Se você não aceitar que você está, entre aspas, doente, precisando de cura, de libertação para esse período de procrastinação, dificilmente você vai conseguir sair da situação. Então, o primeiro passo é aceitar que você é uma pessoa procrastinadora. Esse é o primeiro passo e é muito importante. Sem esse primeiro passo, você não vai conseguir os próximos, que são um pouquinho mais difíceis. Então, o primeiro passo é a aceitação. O segundo passo para você se libertar da procrastinação é você identificar o culpado. Quem é o culpado de você estar nessa situação? E eu fui pesquisar e eu localizei o culpado. Na realidade, o culpado sou eu. Eu fui o culpado de tudo. Não tem como culpar outra pessoa. Eu fui o culpado por tomar decisões erradas. Eu fui culpado também por não tomar decisão nenhuma e deixei essas decisões nas mãos de outras pessoas. Muitas vezes nós queremos culpar alguém, né? Achar o culpado pela situação da nossa vida não está do jeito que nós gostaríamos, mas o culpado é você. E se você não entender isso, que você é o culpado, se você primeiro não aceitar que você está doente, precisa de cura, e se você, nessa segunda etapa, não colocar aí na sua mente que você é o verdadeiro e único culpado por toda essa situação, então você não tem como sair da situação. Então, o culpado de tudo é você, porque você fez as coisas erradas, ou você não fez o que deveria ser feito, ou você terceirizou isso, você colocou nas mãos de outras pessoas para que elas tomassem a decisão por você. Então, você é o único culpado. Uma outra etapa que você precisa entender é que você está sem crédito nenhum. Ninguém mais acredita em você. Mas não é culpa das pessoas, é porque a imagem que você passa é essa. Porque as pessoas pensam assim: nossa, ele está falando um monte de coisas, vai fazer um monte de coisas, mas com certeza daqui a pouco vai estar mudando de ideia, desistindo e deixando tudo para trás. E as pessoas não são culpadas, porque essa é a imagem que você passou todos esses anos para as outras pessoas, principalmente as pessoas mais próximas. Porque lembra daquele que as pessoas falam assim: isso daí é fogo de palha, que normalmente começa alguma coisa e não termina. Realmente, eu tive muitos inícios e poucas concretizações de projetos. E isso causou uma impressão muito negativa de mim. Eu mesmo causei essa impressão negativa. E essa é a imagem que as pessoas têm. E agora, para você mudar essa situação, o primeiro passo é você saber que você não tem crédito nenhum. E não adianta querer provar para as pessoas que você está mudando. Você precisa entender primeiro que você não tem crédito, para você, a partir daí, começar a ter o seu processo de mudança. Então já tem isso na sua mente. Você não tem crédito nenhum com ninguém. Aí agora, a partir desse momento, começa o seu processo de mudança. Você já se conscientizou que você estava doente, precisava dessa cura. Você já detectou o culpado de toda a situação, que o culpado é você mesmo. E você também já sabe que você não tem crédito nenhum. Aí sim, agora começa o processo de mudança. Mas só que esse processo de mudança, ele também não é tão simples assim. Por quê? Na realidade, a partir de agora, você não vai falar nada para ninguém. Você não precisa explicar para ninguém esse processo de mudança. Você não vai falar que está mudando, você não vai falar que teve uma ideia, você não vai falar que teve uma luz, uma inspiração.
você não vai falar nada para ninguém. Essa mudança é de você com você. E é uma coisa que você precisa entender. Você não está mudando para ninguém. Você está mudando para você mesmo. Uma coisa muito comum que às vezes acontece é assim: você fala que está mudando e tal, começa a falar que está mudando. O que as pessoas esperam? Você esteja mudando mesmo. Então o que elas vão querer? Elas vão querer tirar algum proveito de você. Vão falar assim: você não está mudando, então faz isso para mim, então dá isso para mim, então compra isso para mim. E na realidade você não está mudando para ninguém. Você está mudando para você mesmo. Então você precisa se melhorar para você. Senão você não vai ser melhor para ninguém. Então se conscientize disso. E muitas vezes as pessoas elas vão te testar para ver se você está mudando mesmo. E você precisa ser firme, fiel a essa conscientização que você se propôs a fazer com você mesmo. Então eu te aconselho, fique firme, continue com esse processo de mudança. Não está sendo fácil também, mas eu estou com esse propósito de mudar, e isso vai ser bom para você e consequentemente vai ser bom para as pessoas. Mas só que eu preciso te alertar de alguma coisa. Quando você toma essa decisão de mudar, o seu relacionamento com as pessoas vai mudar também. Porque o que acontece? O que aconteceu com você? Como você sempre foi uma pessoa procrastinadora e consecutivamente também você foi uma pessoa negativa, você se associou a pessoas com o mesmo padrão de pensamento. Então, pessoas que eram procrastinadoras ou até pessoas que queriam te ajudar, mas o padrão delas não era tão positivo assim. E com esse processo de mudança, você não vai ter mais a mesma ligação com algumas pessoas. E isso você precisa já estar ciente disso e você precisa se preparar para isso. Porque durante esse processo você fez amizades com algumas pessoas, você trabalhou ou está trabalhando em alguns locais, você se uniu, você está em algum relacionamento amoroso ou com alguma pessoa próxima de você, e você pode estar frequentando alguns locais também. Por quê? Todos esses locais e essas pessoas, elas estão acompanhando o seu padrão de vida, o seu padrão de pensamento. Então, como você está negativo, desmotivado, você está atraindo esses tipos de pessoas também em situações. Mas só que quando começa esse processo de mudança, a sua vibração começa a mudar também. Então você já precisa estar ciente disso, se é isso mesmo que você quer. Eu quero esse tipo de mudança. Então eu já sei que algumas pessoas vão se afastar, ou eu vou me afastar de algumas pessoas. Alguns locais que eu frequentava, eu não vou frequentar mais, e isso pode ter um impacto grande na sua vida. Então você já precisa se preparar para esse tipo de situação. E uma coisa um pouco mais complicada é o seu relacionamento. Vamos supor, você está namorando ou você está casado com uma pessoa, você vive com uma pessoa. Isso é um pouco mais complicado. E por esse tema ser um pouco mais complicado, eu vou abordar ele mais amplamente no próximo vídeo. Então, se você ficou aí até esse momento, continua. Eu peço para você que se você gostou desse tipo de assunto, se você gostaria que eu voltasse mais nesse tipo de assunto, que você se inscrevesse no canal, você desse um like aí nesse vídeo também, para que nós pudéssemos continuar aí trabalhando com esse tipo de assunto. E eu te espero no próximo vídeo.